Então vamos fundamentar algumas coisas aqui. A gente precisa entender que a nossa vida é baseada em princípios e tudo o que acontece na face da Terra é baseado em princípios. Só que nós vivemos num mundo onde jaz o maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse tempo. Ou seja, nesse tempo, as coisas que acontecem nesse momento, até a volta de Jesus, que está faltando bem pouquinho, o governo, querido, é o de Satanás. Nós não vivemos um governo de Deus. Aqueles que vivem o governo do Espírito Santo é aqueles que conseguem entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, e buscam viver baseado na vontade de Deus, nos conselhos do Espírito Santo e à margem desse mundo. Esses são chamados de loucos, esses são chamados de extraterrestres, esses são chamados de pessoas de outro mundo e são separados da sociedade. Você não vai encontrar essas pessoas dentro das religiões. Você não vai encontrar essas pessoas no Senado. Você não vai encontrar essas pessoas na política. Você não vai encontrar essas pessoas nesses lugares comuns onde os famosos ganham e onde o poder de Satanás opera. Essas pessoas, queridos, normalmente têm vidas mais simples, recatadas, sem muitos alardes. Só que ao chegar perto delas, você sente a presença de Deus, a forte presença do Senhor diante delas. Então vamos entender algumas coisas. Deus está abençoando aquele casamento porque a vida deles está prosperando. Tá. Então, por causa disso, então eu preciso acreditar a partir de agora que os ímpios são abençoados por Deus porque eles prosperam. E tem muitas pessoas ricas de verdade, inclusive satanistas, pessoas que servem a Satanás, que são ricas, têm muito dinheiro, mansões, ilhas, iates. E aí eu pergunto, então, Deus está abençoando essas pessoas? E aí talvez você fique na dúvida agora, né? Porque assim, como não está? Deus não é o Deus do ouro e da prata, se essas pessoas ganham dinheiro, é por causa da permissão de Deus. Sim, é por causa da permissão de Deus. Mas permitir é uma coisa, abençoar é outra. Deus permitiu que Caim matasse Abel. Deus abençoou Caim para matar Abel? Não. Por que Deus permite, então? Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Deus permite que a gente faça escolhas e das escolhas colha as consequências, colham os frutos. Logo, à humanidade foi dada a capacidade, a inteligência de criar, de fundamentar, de estruturar as coisas. Foi-nos dado sabedoria, foi-nos dado conhecimento, foi-nos dado inteligência. E a partir dessa inteligência que é humana, nós podemos realizar muitas coisas, inclusive ganhar dinheiro. Isso não é para o crente ou para o não crente. Isso é para a humanidade. Então, logo, querido, o fato de eu estar prosperando, bem de vida, isso não tem nada a ver com as bênçãos de Deus estarem sobre a minha vida. O que define as bênçãos de Deus sobre a vida de um homem são outras coisas completamente diferentes. O milagre não está em eu trabalhar e ganhar dinheiro. O milagre não está em eu montar um negócio e o negócio prosperar. O milagre está em eu fazer algo para Deus, que Deus mandou, e no improvável eu prosperar. No improvável eu ganhar dinheiro. No improvável eu crescer. O milagre está aí. O milagre está em um desconhecido se tornar conhecido porque Deus quis assim, sem que ele faça nada para fazer.
nada para chegar a tal status. Aí a gente vai ver os milagres de Deus. Agora, para a gente não ficar só no meu achismo, só na minha interpretação, vamos então ler alguns versículos bíblicos para te ajudar a entender que as aparências enganam. Então vamos lá. Primeiro que eu quero ler para vocês está lá em Samuel, quando Samuel olhava para Saul e via um rei que podia livrar Israel. Olha o que Deus fala para Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, como que vocês acham que Deus está vendo o coração desses homens que estão vivendo a segunda aliança? Que repudiaram a sua esposa, que deixam sua esposa às vezes passando necessidade, fome, estão vivendo um luxo com a OM. Como você acha que Deus vê o coração deles? Será que Deus já não está rejeitando esses homens? 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Isso aqui é mais para as mulheres, né? Vamos lá. João 7,24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam um julgamento justo. Então, preste atenção no que vocês estão vendo e como vocês estão julgando aquela pessoa ou aquela situação. Será realmente que eles estão prosperando e Deus está abençoando? Provérbios 14:12. Preste atenção nesse. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final, conduz à morte. Colossenses 2, 20 e 23. Vocês vão gostar desse. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Será que isso diz alguma coisa a vocês? Principalmente as irmãs que já entraram em contato comigo e, por exemplo, seus maridos eram pastores, líderes religiosos, presbíteros, diáconos, músicos, enfim. Será que esse versículo responde isso? Eu mesmo, vocês sabem, né? Sou pastor consagrado, no entanto, caí no adultério. Por quê? Está escrito aqui em Colossenses. Quem te define? Em que nós estamos nos baseando? Nas leis humanas, nas aparências humanas, ou de fato em Cristo? Para a gente parar por aqui, Mateus 23, do 27 ao 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Me questionaram esses dias sobre um pastor famoso, conhecido, que está no segundo casamento e o ministério dele tem crescido, prosperado. Mateus 23. Simples assim. Parece justo ao povo, mas por dentro, podre, caiado, caído, miserável. Assim se encontra todo homem que vive em pecado, que está em pecado e que não se arrependeu. Por isso, a palavra de João Batista, de Jesus Cristo, dos apóstolos e as dos homens de Deus do tempo de hoje continua sendo a mesma. Arrependei-vos, pois é chegado o tempo de Deus. Jesus Cristo está voltando, meu querido. Se arrependam o quanto antes. Volte para a sua primeira aliança. Restaure o seu casamento. Entregue verdadeiramente a sua vida a Cristo. Permita-se ser moldado e transformado pelo Espírito Santo. E vamos juntos viver uma vida de graça na direção do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.